E aí, galerinha, beleza? Vamos chegar aqui na aula, na parte 2 de uso capião, né? Eu falei com vocês antes da N1 que seria importante reservarmos um tempo especial para o uso capião. Então, nós aí estamos já na segunda parte, né? Como a gente vai debatendo, é aquele negócio sem pressa, gravando, tirando dúvida, e na medida que o período for se encerrando, caso o nosso pescoço comece a ficar na degola e não para não atingir o comprimento da ementa, eu já vou sinalizar para vocês, olha, pessoal, é o seguinte, vamos dar uma corrida aqui para poder cumprir a ementa, mas eu vou fazer uma gravação de aula mais completa, né? Então, a gente dá uma acelerada em sala e aí eu faço uma gravação de um vídeo mais longo para que possamos cumprir essa ementa com louvor. Belezinha? Então é isso. Vamos entrar aqui na turma de terça-feira, a gente fechou a parte de uso capião constitucional, não entramos na indígena e não entramos na extrajudicial. Já na de quarta-feira, a gente conseguiu fechar a extrajudicial, deixamos a indígena para a próxima aula. No caso, dessa semana, que vai entrar agora no dia 15 ou 16, né? Dia 16, dia 17, dia 17, dia 16, dia 18, dia 17 de maio, nós vamos pegar a turma de terça-feira, e a gente fecha extrajudicial e indígena, e já começa a entrar em alguns exercícios sobre o uso capião, para poder fixar bastante. Bem tranquilo, tá? E na outra semana já entramos em outras espécies de aquisição, outros modos de aquisição de bens imóveis, fechando. Depois entramos em imóveis, falando um pouco de condomínio, e a gente vai caminhando bem feliz para sempre. Felizes para sempre, tá bom? Então, você que não está inscrito no canal, por favor, eu peço para se inscrever. O nosso canal aqui já está gerando propaganda, isso quer dizer que o conteúdo está sendo bastante interessante para o YouTube, então já está começando a gerar propaganda. Então, vamos seguir aqui para poder cumprir a nossa missão. Eu coloquei na primeira etapa aqui da apresentação o mesmo que nós vimos na primeira parte do uso capião, né? Modos de aquisição de propriedade imobiliária, né? Estamos falando de bem imóvel, nós falamos de registro de título, falamos de acessões imobiliárias, e uso capião, nós estamos em uso capião. Uso capião em natureza jurídica, nós falamos sobre isso, né, que trata-se de um direito real, colocamos ali como via de regra, né, posse mansa, pacífica, continuada e duradoura, a gente não pode esquecer isso, está em negrito, vamos gravar isso, por favor, e não vamos esquecer, tá? Continuação da aula 8, modos de aquisição, propriedade imobiliária. 3, tá? Eu coloquei 3 porque nós já estudamos 2 lá. Nós falamos sobre uso capião ordinário, nós falamos sobre o uso capião extraordinário, tá certo? E aí, falamos de ordinária comum, por posse-trabalho, falamos de extraordinária comum e posse-trabalho também, tá bom? E agora nós vamos falar sobre uso capião constitucional especial urbano, ou melhor, digo, uso capião constitucional ou especial rural, não urbano, rural, pro labore, tá? E se encontra no artigo 191 da Constituição, artigo 1, 2, 3, 9 do Código Civil e Lei 6981. Eu falei em sala de aula que o uso capião constitucional especial rural é a uso capião mais metida que tem, porque é a única que tem uma lei específica, tá? Nós fizemos a leitura em sala de aula dos artigos 191 da Constituição e fizemos do 1239 do Código Civil, tá? E também lemos uma parte da Lei 6969 de 81, que trata especificamente de uso capião constitucional rural, especial rural, ou pro labore. Quais são as exigências, que eu não vou ficar lendo os artigos agora, porque a gente já leu lá, então aqui a gente só vai dar uma parte resumida para poder vocês assimilarem o que foi falado de sala de aula. Quais são as exigências da uso capião constitucional ou especial rural?
não ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Ou seja, quem está pleiteando a uso capião especial rural, a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel. Tem que estar só buscando a propriedade desse imóvel a ser usucapido. A posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta e com ânimos domini. Se não houver posse mansa, pacífica e ininterrupta e com ânimos domini, não teremos aí o requisito da uso capião constitucional ou especial rural. Área da terra em zona rural não superior a 50 hectares. Nós falamos em sala de aula isso. Mas observem o que fala o artigo 1º da Lei 6969 de 81, que lá existe uma situação em que a terra não pode ser superior a 25 hectares. Beleza? Mas no artigo 191 da Constituição e no artigo 1239 do Código Civil, sim, a área não pode ser superior a 50 hectares, tá certo? Tem que ter também a exigência, a produtividade decorrente de trabalho familiar. Se não houver produtividade decorrente de trabalho familiar, não há requisito para uso capião constitucional ou especial rural, conhecido também como prolabore. Exige também a moradia num prazo de 5 anos. Então, nós temos a moradia. Quem busca a uso capião tem que morar no lugar pelo prazo ininterrupto de 5 anos. Nós conversamos também lá em sala de aula, vocês fizeram uma anotação, sobre a necessidade de intimação dos confrontantes e colaterais. Então, é importante, no ajuizamento de uma ação judicial de uso capião, qualquer que seja, ordinária, extraordinária, constitucional, intimar as pessoas que residem próximo ao local que é o objeto da ação, ao imóvel. Por quê? São essas pessoas que vão comprovar a sua habitualidade, que vão comprovar a sua residência, que vão comprovar a sua boa-fé, que vão comprovar que a posse é mansa, que é pacífica, tá? Que vão comprovar aqueles requisitos iniciais da uso capião. Então, é necessário intimar, arrolar como testemunha para intimar os confrontantes e colaterais. Eu fiz um desenho, uma rua, de 3 imóveis do lado, em cima, 3 imóveis embaixo, onde nós iríamos ajuizar uma ação de uso capião para o imóvel do meio. E aí eu expliquei a questão da intimação dos colaterais e confrontantes, são os vizinhos. Há necessidade ainda de elaborar uma planta baixa do imóvel. É uma necessidade de fazer um croquis do imóvel, tá? Esse croquis ele tem que ser feito para poder demonstrar a metragem do imóvel. Isso aí eu expliquei para vocês o seguinte, que independente do tipo de uso capião, nós temos que informar a metragem do imóvel. Nós sabemos que lá na uso capião ordinária não se fala em metragem de imóvel, mas depois que nós entramos aqui na uso capião constitucional, a gente já começa a falar de área, a gente começa a falar de metragem, tá bom? Então, eu cito para vocês aqui 2 enunciados, tá? 2 enunciados importantes para vocês gravarem, que é o enunciado 312, que fala: observado o teto constitucional, a fixação da área máxima para fins da uso capião especial rural levará em consideração o módulo rural e a atividade agrária regionalizada. O enunciado 313, quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via de uso capião especial, ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapir. Então, não se pode usucapir imóvel que esteja acima da área determinada pela lei, tá certo? Tem que respeitar a lei. As ações de usucapião, pessoal, é importante vocês saberem, tem que ser letra da lei. É como se fosse cara crachá. Tem 5 anos? Tá aqui, beleza. Tem a prova? Tem a prova. Tem o justo título? Tá aqui o justo título, então beleza.
é possível fazer a ação de uso capião. Se vai ganhar ou não, não sabemos, isso vai depender da decisão judicial. Tá? Então, nós falamos ali, artigo 191 da Constituição Federal, artigo 1239 do Código Civil, Lei 6969 de 81, uso capião constitucional ou especial rural. Agora, nós vamos falar sobre uso capião constitucional ou especial urbana promísero, que é o artigo 183 da Constituição, 1240 do Código Civil e artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. Tá? O que essa uso capião exige? Que quem pleiteia uso capião não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. A área urbana não superior a 250 metros quadrados. A moradia, ela tem que ser da pessoa que pleiteia o uso capião ou de sua família. Então, é muito importante vocês grifarem esse conectivo ou, tá? Não exige a moradia de quem pleiteia o uso capião e da família. Não, é um ou outro. O prazo que exige é de 5 anos. Não pode ser concedido ao mesmo possuidor mais de uma vez, ao uso capião. Né? Tem que atender o requisito mínimo de moradia e a soma das posses somente pode ser por mortes causa e não intervivos. Tá? A uso capião especial urbana, ela pode ser por abandono de lar. Tá certo? Então, nós estamos botando aqui uma subespécie de uso capião especial urbana, que não deixa de ser constitucional. Então, nós temos a uso capião constitucional ou especial urbana, temos a uso capião constitucional ou especial urbana por abandono de lar, que é o previsto no artigo 1240-A do Código Civil, e exige que quem pleiteia o uso capião não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e duradoura, com ânimos dominis. A área não superior a 250 metros quadrados e a moradia própria e abandono voluntário por parte do companheiro ou cônjuge. O prazo é de 2 anos. Melhor explicando a uso capião especial urbana por abandono de lar. Exige a necessidade de ex-cônjuge ou ex-companheiros residindo no mesmo imóvel para que haja o abandono voluntário. Por exemplo, eu resido com a minha ex-companheira num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Uma vaga de garagem. Então, eu resido com ela. Nós fizemos todas as tratativas da união estável, depois fizemos a dissolução da união estável e somos ex-companheiros residindo naquele imóvel. Ela decide sair do imóvel e sai. Não me fala nada, eu chego do trabalho, o imóvel está vazio. Eu estou entrando, estou residindo, vejo que ela no quarto dela, ela tirou todas as roupas e deixou o armário vazio. Não me atende celular, nem nada, ela foi embora. Então, eu passo a ocupar aquele quarto, eu passo a ocupar aquela parte daquela unidade residencial. E ela some. Durante 2 anos, eu posso ajuizar uma ação de uso capião especial urbana por abandono de lar, porque eu já estou enquadrado nos requisitos e nas exigências do artigo 1240-A do Código Civil. Tá? Moradia própria e abandono voluntário por parte do companheiro ou cônjuge. Então, minha companheira abandonou voluntariamente o imóvel e me deixou sozinho. Eu passo 2 anos residindo sozinho e eu estou apto a ajuizar a ação de uso capião. Ponto. Isso é uso capião especial urbana por abandono de lar. Uso capião
constitucional, tá bom? Tá. Então, agora nós vamos falar sobre uma outra subespécie da usucapião constitucional urbana, que é a usucapião constitucional urbana coletiva, que está prevista tão somente no Estatuto da Cidade, tá? Esse Estatuto da Cidade vai determinar todas as exigências da usucapião urbana coletiva. Que quais são essas exigências? Não ser proprietário de outro imóvel rural urbano, a posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, área urbana superior a 250 metros quadrados e a posse coletiva. Prazo de 5 anos. Poxa, mas como é isso? Uma área acima de 250 metros quadrados? Sim, a área tem que ser acima de 250 metros quadrados. É uma convivência em condomínio, onde todas as pessoas têm que ter uma área até 250 metros quadrados. Porque eu tenho que atingir 250 metros quadrados. Porque a área total coletiva tem que superar 250 metros quadrados. Eu dei um exemplo em sala de aula, uma área de, por exemplo, 1.000 metros quadrados. Eu tenho 4 famílias residindo lá. Eu divido essa área em 250 metros quadrados para cada família. Um representante de cada família ajuiza uma ação de usucapião nesse terreno que está dentro de um coletivo, dentro de um condomínio. E aí eu falo de uma usucapião urbana coletiva. Tá certo? Então, eu tenho a exigência de uma área superior a 250 metros quadrados, mas quando eu for tomar as minhas providências de usucapião, essa área que eu estou pleiteando tem que ser até 250 metros quadrados, tá? E aí nós falamos de posse coletiva, pelo prazo de 5 anos. Belezinha? Vamos avançando. Usucapião indígena. A mesma situação da metragem, que é o que nós vamos estudar em sala de aula, nós vamos falar sobre o usucapião indígena, eu já vou adiantando um pouco desde já. A área rural, a exigência do Estatuto do Índio fala que a área rural tem que ser de até 50 hectares, tá? O possuidor tem que ser indígena, não pode ser outra pessoa, tem que ser indígena. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini. Nós estamos falando de área indígena. Há entendimentos de que a área indígena não pode ser usucapida, mas o Estatuto do Índio prevê essa questão da área rural em até 50 hectares, desde que seja posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, tá bom? E o prazo do possuidor que tem que ser indígena é de 10 anos, explorando aquela área, dando função social àquela área e residindo naquela área. Aí ele tem total direito para usucapir aquela região, aquela área. Usucapião extrajudicial. Usucapião extrajudicial não está previsto no Código Civil. Ele está previsto no Código de Processo Civil, tá certo? Então, o artigo 216-A do Código de Processo Civil fala da usucapião extrajudicial. E como é que funciona a usucapião extrajudicial? Eu expliquei em sala de aula para a turma de quarta-feira, vou deixar registrado aqui na aula gravada e vou explicar novamente na turma de terça-feira. São procedimentos administrativos cartorários que o possuidor tem que fazer. É como se fosse uma ação judicial, porém, através do cartório. E essa usucapião extrajudicial somente terá êxito após o proprietário comparecer ao cartório e estar de acordo com o usucapião. E aí sim, se ele não estiver de acordo,
a uso capião não acontece. E aí, extrajudicialmente, o possuidor terá que ajuizar uma ação de uso capião no Tribunal de Justiça, explicar, juntar o justo título, para aí sim obter o êxito que ele tanto deseja. Então, o que a gente tem que ter em mente é a uso capião extrajudicial somente acontece quando o proprietário é citado, ou melhor, notificado pelo cartório, comparece em cartório, presta seus esclarecimentos e está de acordo com a propriedade do terceiro. Aí sim, ela se concretiza extrajudicialmente. Caso contrário, o cartório arquiva o procedimento e aí quem movimentou o cartório para pleitear a uso capião extraordinária deve pegar esse procedimento, ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça, pleiteando a uso capião, através de ação judicial, tá? E olha aqui o que o artigo 216 fala, não vou ler ele todo, tá bom? Ele busca a via administrativa, né, porque é uma jurisdição voluntária e não contenciosa, tem que ser instruído o pedido de uso capião com ata notarial lavrada pelo tabelião, tá? Estou lendo em tese, esse material vocês vão receber. A planta e o memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, que é basicamente aquilo que o autor da ação vai fazer no processo judicial, tá certo? Se ele não tiver a ata notarial no processo judicial para juntar lá, beleza, mas a planta e o memorial descritivo assinado por um profissional legalmente habilitado tem que ter, tá? Prova de anotação da responsabilidade técnica, tá? O engenheiro com CREA, que é o que ele fala aí. Tem que ter o registro do imóvel, o número da matrícula. Na planta, tem que ter todas as informações necessárias do imóvel, tanto para o processo judicial, quanto para o uso capião extrajudicial. Certidões negativas tem que ter, em todas as situações também. O justo título também é importante ter. Nesse caso da extrajudicial, é obrigatório. Agora, salvo as interpretações das usucapiões que nós estudamos, das ações lá extraordinária, ordinária, é outro assunto. Mas aqui na extrajudicial tem que trazer o justo título ou qualquer documento que demonstre a origem, a continuidade, a natureza e o tempo de posse, tais como o pagamento de imposto, taxas que incidem sobre imóvel. Eu contei para vocês que eu fiz uma uso capião extrajudicial decorrente de uma compra e venda de um documento chamado cessão de direitos, que não é um contrato de compra e venda, mas é um justo título. A compradora havia pago o preço e recebido aquele papel. E aí, com aquele papel, que é a cessão de direito, eu consegui comprovar o justo título. E ela já estava pagando o IPTU do imóvel desde quando comprou o imóvel. Então, eu tinha o justo título, que era a cessão de direitos, mais o boleto do IPTU. Todo o histórico de pagamento do IPTU desde a data do contrato de cessão de direito. Então, eu consegui comprovar o requisito temporal dessa senhora naquele imóvel, além das certidões que eu fui tirar no cartório. O cartório já providenciou tudo para mim. Então, eu consegui lograr êxito nesse procedimento extrajudicial, porque eu consegui comprovar tudo. E a pessoa que compareceu no cartório confirmou, realmente foi vendido para ela, não me oponho ao uso capião extrajudicial. É lavrado o termo no cartório, encaminhado para o Registro Geral de Imóvel e foi feita a escritura do imóvel para o nome da minha cliente, tá bom? Então, assim, seguindo aqui, deixa eu ver aqui. A possibilidade de requerer a uso capião em cartório de registro de imóvel mediante a apresentação de rol de documentos. A gente fez lá. O proprietário deve concordar expressamente com a uso capião ou não será possível usucapir o bem administrativamente. Em caso de negativa do proprietário, pode ser ajuizada a respectiva ação de uso capião. Pode não, né? Deverá ser ajuizada, porque eu já tenho a negativa do proprietário, então se eu tenho a documentação
e cumpro todos os requisitos aqui do artigo 216A, é lógico que eu vou continuar o meu intento de obter êxito na ação de uso capião. Beleza, galerinha? Então é isso. Eu vou deixar vocês por aqui. Nós falamos aí da extraordinária, da uso capião extraordinária, fechando esse ciclo. Na sala de aula, nós vamos agora citar mais exemplos. Eu vou falar sobre mais casos concretos que eu trabalhei. E aí deixo vocês por aqui. Acredito que a matéria esteja avançando bem e continuaremos na próxima aula presencial. Vocês que não assistiram a extrajudicial nem a indígena, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, agradeço aí a atenção de todos vocês. Até a próxima e um abraço grande aí.